Curva sua cabeça. Coloca a mão no seu Pai. Pai, fala conosco. Que nascerá a terra da carne do sangue, mas tudo enviado, transmitido, revelado pelo o Deus Santo Espírito. Fala conosco nessa noite. Na tua palavra, irmão. Diz Jesus. Deus anima Abraão. Ele promete o quê? Um filho. Toda vez que nós estivermos desanimados, Deus vai fazer o quê? Vai nos animar. Então, se Abraão, o pai da fé, ele passou por esse momento de desânimo, que somos o quê? Que somos nós. Abraão que ouviu a voz de Deus, da mesma forma que nós ouvimos nossa voz, Deus o quê? Abraão ouvia a voz de Deus. Então, imagine nós, se Abraão, o pai da fé, passou por uma situação, não será o que diferente conosco, mas toda vez que nós tivermos que desanimar, Deus é o quê? Fala conosco para nos animar. Versículo: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão será o quê? Sobre modo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, o quê? Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me havia de conceber de descendência, e o servo nascido na minha casa será o quê? O meu herdeiro. Igreja, naquela época Deus mandou o quê? Deus mandou ter o quê? Descendência, multiplicar. Naquela época o homem podia ter 2, 3 mulheres, porque era para fazer filho, mas filho, como ditado, com força. Deus mandou crescer, multiplicar o quê? A geração. Mas Abraão não podia, não era nem ele, era sua esposa. O problema não era Abraão, era o que? Era a sua esposa, que o quê? Que a sua amada estava o quê? Fechada. O próprio Deus deixou acontecer. De o quê? De ela não poder o quê? Ser mãe. Então, ele teve filho com a sua segunda esposa. E ele o quê? Ele não estava satisfeito, porque ele queria o quê? Ter filho com a sua primeira o quê? Primeira esposa. Então Abraão está falando, conversando com Deus, está o quê? Questionando que o herdeiro seria o quê? Que o herdeiro seria, quer dizer, o filho dele de outro quê? Da sua outra esposa. Ele queria o quê? Ser herdeiro da sua quê? Da sua primeira esposa. Então Abraão estava o quê? Falando com Deus, estava o quê? Desanimado, estava o quê? Questionando com Deus. Aí, versículo aqui, 2 de novo, respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me conceder descendência, e um servo nascido na minha casa é o meu herdeiro. Aí respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado em ti será o teu quê? O teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua quê? Posteridade. Ele viu no Senhor, e isso o quê? Ali imputado para o quê? Para justiça. Então, igreja, Deus ele veio a promessa para quem? Para Abraão. Abraão desanimado, questionando com Deus. Abraão por não poder gerar descendência. Deus que mandou olhar o quê? Olhar para o estrela e contar se o quê? Se ele poder de quando estava as estrelas. E diz: Abraão, assim vai ser o quê? A sua posteridade, a sua descendência. Então, igreja, observe que Deus, ele, como diz a Bíblia, ele é o quê? Ele é poderoso para fazer o quê? Muito mais do que pedimos, o que posso imaginarmos. Abraão só queria ter um filho, na verdade, filhos, para poder gerar descendência, a sua posteridade. Mas, quer dizer, Abraão ele não tinha o que? Noção, o que Deus iria fazer, o que ele queria fazer com ele. De repente, nós podemos, uma hora, desanimar, desacreditar. Podemos uma hora, de repente, querer questionar com Deus, falar: Deus, mas é a tua promessa, a tua palavra promete, o Senhor cumpre, o Senhor não é um para que minta, nem
fim do ano para que venha se arrepender. Mas, igreja, podemos chegar neste momento de desânimo. E de repente nós pedimos algo a Deus, para nossa família, para nossa casa, mas Deus vai fazer o quê? Muito mais além, muito mais do que nós pedimos e podemos imaginarmos. Porque Abraão só queria apenas um filho. É isso que Abraão queria, mas Abraão não sabia que Deus iria dar muito mais do que um filho. A descendência dele ia ser o quê? Grande, o quê? Sobremodo grande, numerosa. Então, igreja, e observe que até hoje que Abraão é lembrado, é falado, tanto no Velho como no Novo Testamento, Abraão é citado como o pai da fé, como um dos heróis da fé. Então, igreja, Deus ele faz muito mais do que? Muito mais além. Não podemos o quê? Limitar Deus, não podemos limitar o seu poder, a sua palavra se cumpre, a sua palavra é fiel. Agora é no momento certo, é na hora certa de Deus. Uma coisa nós temos que ter a certeza, nós o quê? Um dia podemos até morrer, mas o quê? Mas antes de não morrer, a promessa vai se cumprir. Tem pessoa que já falou, meu Deus, enquanto a minha família hoje não está na tua presença, mas uma coisa eu creio, antes de eu morrer, antes de eu me levar, a minha família vai se converter, vai ser liberta, vai ser transformada, a minha família vai te servir, a minha família vai ser o teu povo. Assim vai o quê? Vai acontecer, Deus vai fazer. Porque Deus jamais vai permitir que a pessoa um dia ela possa morrer e a sua família viver do jeito que está, não. Porque Deus se a pessoa falou com Deus vai o quê? Deus vai fazer, a promessa vai se cumprir. Nem que seja o quê? No último momento, nos últimos dias, mas Deus vai fazer, a promessa o quê? Vai se cumprir. Então Abraão, ele o quê? Ele só queria um filho, mas Deus tinha o quê? Muito mais além para quem? Para Abraão. Então é isso que Deus faz. Tem momentos que nós vamos desanimar. Tem momentos que nós podemos até o quê? Questionar com Deus. Meu Deus, mas o Senhor é fiel, a tua palavra não é mentirosa, a tua palavra não é enganosa. O Senhor ainda continua sendo o Deus poderoso, mas Ele é poderoso. Mas uma coisa que nós temos que entender, é na hora dele, é no momento do quê? É no momento dele. Tem um ditado que até as pessoas que buscam a Deus falam que Deus tarda e não atrasa. Não tem nada a ver com isso. A Bíblia fala que Deus dá o quê? Na hora certa, no momento certo. Então a promessa vai se cumprir. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o ano, mas vai se cumprir. Porque Abraão, e quando ele foi animado aqui, ele não foi animado hoje e daqui a um ano ele recebeu a promessa. Teve um tempo ainda para a promessa se cumprir. Observe aqui no versículo, vira a página aí, ó, 17, ó. Olha o que diz, ó. Olha o que Abraão falou, 17. Então se prostrou Abraão, rosto em terra e se riu, e disse consigo: ao homem de 100 anos há de nascer um filho, dará luz Sara com seus 90 anos. Versículo 19, ó. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e te chamarás o quê? Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para o seu quê? Para a sua descendência. Então, Abraão, igreja, Abraão está sendo o quê? Velho, idoso, como sua esposa também. Abraão tinha 100 anos, sua esposa tinha o quê? Tinha 90 anos. Igreja, é impossível isso hoje acontecer. Na verdade, hoje, 40 anos, muitos dizem que ele é de risco. Vá com ele de 50, 60 anos, gerar filhos. A medicina fala, gravidez, o quê? De risco, tem que ter cuidado. Mas Sara, o quê? Com 90 anos, gerou o quê? Gerou filho. Para os homens é impossível, para os homens é de risco, mas o que Deus promete pode ser até um filho, ele vai cumprir independente de idade. Porque Abraão, né? Abraão, ele pensou
com ele mesmo. Ó, ao homem, o que? De 100 anos, aí nasceu um filho, dará a luz, Sara, com seus 90 anos. E o que? E Deus falou, de fato, Sara, o que? Tua mulher te dará um filho, e lhe chamará o que? Isaac. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua o que? Descendência. Abre no versículo 21, ó. Vira duas páginas aí. Vira duas páginas, não? Duas páginas. No 21 fala assim, ó. Gênesis 21, ó. O nascimento de quem? O nascimento de Isaac. Visitou o Senhor a Sara, como o que ele dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia o que? Prometido. Sara concebeu e deu o que? À luz o filho a Abraão na sua velhice, no tempo o que? Determinado de que Deus o que ali fala. Então, igreja, vai acontecer no tempo que determinado por quem? Por Deus. A promessa vai se cumprir no tempo determinado por quem? Por Deus. Pode ser esse ano, pode ser ano que vem, pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 10 anos, mas a promessa vai se cumprir no tempo por quê? Determinado por Deus. Não é nós que determinamos. Não é nós que falamos, a minha promessa vai se cumprir amanhã, semana que vem, mês que vem, final do ano, no próximo. É Deus que determina. Mas a promessa vai se cumprir. O que? O que Deus prometeu a Abraão se cumpriu. Isaac o que? Isaac nasceu de uma mulher de 90 anos. Então Deus é o que? Ele é Deus. Ele é fiel. Ele cumpre a sua o que? Palavra, a sua promessa. Então Deus o que? Deus fez que uma mulher de 90 anos desse luz a um quê? A um filho. Observe, ó. Novamente no 2, ó. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus o que lhe falara. 3, ó. Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Abraão circuncidou seu filho Isaac quando este era de 8 dias, segundo Deus o que? Lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando o que? Quando lhe nasceu o que? Isaac, seu o que? Seu filho. Versículo 7. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamantaria um filho? Por não sei o que, velhice, lhe deu o que? Lhe dei um filho. Na igreja, Abraão o que? Tinha 100 anos, né? É claro que Abraão estava o que? Desanimado. E observe que quando Deus falou no 15, no 21 o que? No 21 se cumpriu. Então se cumpriu o que? No mesmo o que? No mesmo ano. Tá igreja? Então Deus, nós nunca vamos entender como Deus vai agir, como Deus vai fazer, como Deus vai operar, mas Deus vai o que fazer? Ele vai cumprir o que? As suas promessas. Ele pode, aí deixando, se for da vontade dele, se ele quiser, se ele querer, ele pode cumprir as promessas, nossa família, nossa casa dele, se ele quiser cumprir a promessa da libertação, ele vai libertar. Se ele quiser cumprir a promessa de transformar nossa família, assim vai acontecer, vai suceder. Mas também se ele já determinou para o ano que vem, vai ser o ano que? O ano que vem. Mas se ele determinou daqui para há 5, 6 anos, assim vai o que? Vai acontecer, vai o que? Vai se cumprir, porque vai o que? Vai cumprir no tempo que determinado por quê? Por Deus. Então se Deus falou, ele vai fazer, ele vai o quê? Ele vai cumprir. Abraão estava desanimado por 100 anos, não é só. Imagina Abraão por 100 anos, o que? Já desanimado, já desacreditado. Mas o que? Mas no mesmo ano, Deus o que? Cumpriu a promessa. Abraão ainda tinha o que? Ainda tinha 100 anos. Na igreja? Então observe que Deus, ele
mas que pequemos ou que possam o quê? Que possamos o quê? Imaginar. Então, igreja, não podemos o quê? Desesperar, não podemos desacreditar, não podemos desistir, não podemos pensar que está tudo perdido, que Deus esqueceu, que Deus vai cumprir, que Ele vai fazer, porque Ele vai o quê? Fazer no tempo determinado dele. É isso que não podemos se o quê? Se esquecermos. Deus já determinou, já decretou o dia, a hora, o momento certo. Que Ele vai o quê? Que Ele vai libertar, transformar, Ele vai agir, Ele vai o quê? Se manifestar na nossa casa, na nossa família. Então o tempo é de quem? É de Deus. Podemos o quê? Chegar o tempo do desânimo. Podemos um dia acordar desanimado. Podemos olhar para a nossa família e sentir desânimo. Mas o que não podemos desistir, não podemos deixar o quê? De crer. Porque Deus vai cumprir as suas promessas. Então toda vez que nós estivermos desanimados, Deus vai o quê? Deus vai nos animar, Deus vai nos lembrar que a palavra dele o quê? Nunca cai no chão, nunca vai o quê? Nunca vai cair. A palavra dele não volta o quê? Para ele? Vazia. Igreja, podemos até estar desanimado, mas o que Deus prometeu, ele vai o quê? Ele vai cumprir. Porque ele enviou um para que minta, e o quê? Ele enviou um para que possa que se arrepender. Igreja, há promessas, né? Em questão da nossa família, nossa casa, que assim vai acontecer no tempo determinado, porque não podemos esquecer isso. É no tempo determinado por quem? Por Deus. Vai acontecer. As promessas vão o quê? Vão se cumprir. Os nossos olhos vão o quê? Vai contemplar as promessas de Deus se cumprindo na nossa casa, também o quê? Na nossa família e também na nossa o quê? Na nossa vida. Amém? Que sua cabeça, meu Pai, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra, pela direção de Deus Espírito nessa noite, nesse concede, meu Pai. O Senhor vai se prometer aquilo que o Senhor cumprir. O Senhor vai prometer, o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor vai prometeu a Abraão e cumpriu na vida do teu servo, e não será diferente conosco. Mesmo, meu Pai, que nós chegar um momento de desânimo, de pensar que o Senhor não vai fazer, mas o Senhor vai fazer. Não podemos desanimar, não podemos desacreditar das tuas palavras, das tuas promessas, daquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir na nossa vida, nossa casa também, na nossa família. Assim, meu Pai, nós cremos, temos a certeza. E muito obrigado por o Senhor nessa noite nos animar, nos lembrar das tuas promessas que o Senhor vai cumprir, meu Pai. Se nós temos, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo, por essa noite, falar conosco e nos fortalecer mais uma vez através da tua palavra. Que te agradecemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.